Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nessa videoaula nós estaremos falando, sobre os indígenas na América. Mas nesse caso nós estaremos focando aí principalmente, na América Portuguesa. Ou seja, nós vamos estar falando, sobre os indígenas, sobre os povos, indígenas brasileiros. Então bora lá iniciar mais essa videoaula, gente? Primeiramente, a gente sabe que a história, vamos dizer assim, da nossa civilização, ela vai ser dividida, no período pré-colombiano, que vai ser antes da chegada, de Colombo ao nosso continente, e após, a sua chegada. Que nesse caso aqui no Brasil, a gente costuma classificar como o período do escambo, que vai ser, o período de troca aí. Mas, primeiramente, eu coloquei aqui para vocês que vamos falar, inicialmente sobre o período pré-colombiano. Antes da gente falar sobre o período pré-colombiano, eu queria estar mostrando aqui para vocês, quais são as duas hipóteses que a gente tem hoje na história que indicam, a vinda do homem, ou melhor, dos hominídeos aí para o continente americano. Que nem vocês conseguem observar o mapa, temos duas hipóteses aí, A primeira diz que o homem ele possa ter vindo aqui da região que a gente chama de o Estreito de Bering, Ou então temos aqui uma segunda hipótese, que esses hominídeos eles podem ter vindo aqui da região da Oceania, literalmente vamos dizer assim de barquinho e ter chegado ao nosso continente. Claro, que quando a gente fala em hipótese, muita coisa pode ser estudada, questionada, contestada. E, por enquanto, até os dias atuais, essas são as duas hipóteses mais aceitas, dessa nossa, vamos dizer assim, essa primeira vinda de levas, de hominídeos aqui para nossa região, tá bom? A gente sabe que quando os europeus eles chegam ao continente americano, nesse caso é de Cristóvão Colombo, que todos vocês já sabem, quando ele chega aqui, ele acha que tinha chegado no continente, ou melhor, que tinha chegado na região das Índias. E por esse motivo, nada mais comum, quando ele chegou aqui, ele viu os habitantes. Se os habitantes moram na Índia, então ele vai chamar esses habitantes de índios, E aí, dessa forma genética, genérica, a gente acabou batizando toda essa população. Mas claro que a gente não pode esquecer que cada uma dessas populações, ela tinha suas próprias características, Elas tinham sua cultura, sua religião, sua língua. Como outros videoaulas eu já passei para vocês, principalmente quando a gente fala sobre esses povos pré-colombianos, incas, maias, astecas e até a própria população, aqui a gente fala indígena brasileira, a gente sabe que cada uma tinha uma característica assim totalmente diferenciada uma da outra. E quando os europeus fizeram, vamos dizer assim, essa classificação, acabou colocando todo mundo como se fosse no único saco e a gente sabe que não foi bem assim, Só para vocês terem uma ideia, como nosso foco é a América Portuguesa, aqui no Brasil, gente, consegue-se observar que tinham-se várias tribos. Então, assim, o que caracterizavam essas tribos, Às vezes laços familiar, às vezes o mesmo tronco linguístico, ou então, vamos dizer assim, tinha uma religião comum, ou uma cultura comum, e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, tem-se hoje uma estimativa dizendo que na América do Sul viveu entre de 1 a 11 milhões de habitantes. E que, desse 11 milhões, só no Brasil, gente, vivia 1 milhão. É muita gente, vocês não têm noção para aquele período. Era muita gente mesmo, Tá só nessa, vamos dizer assim, nessa colônia portuguesa. Além disso, só para vocês terem uma ideia, hoje se tem aí mais ou menos... vamos dizer assim, que hoje se sabe que naquele período tinha-se mais de 1.200 línguas. Então, assim, gente, era muita tribo diferente, cada uma com a sua própria linguagem, com a sua forma de comunicação, totalmente diferenciada de uma da outra. Então, imagine como que se era, você tentar, vamos dizer assim, articular com esses indígenas. Não seria uma coisa muito fácil, tá bom? Que nem a gente consegue observar... os portugueses, eles foram os primeiros povos que tiveram contato com os tupis. Os tupis, vamos dizer assim, eles mesmos já tinham se feito uma classificação. Os tupis, eles tinham a mesma língua e viviam na região litorânea do Brasil,
E temos os tapuias, né, que seriam os Gês, e seriam aquelas tribos que moram mais no interior, né, do território, e eles têm uma diversa, vamos dizer assim, tem uma diversidade linguística. Então, isso daqui, né, a gente consegue observar que os portugueses vão fazer essa classificação, mas se baseando naquilo que os tupis já tinham feito, né? Então, a gente consegue observar que muito do que a gente sabe hoje sobre os indígenas, né, desse período, a gente tem que agradecer, assim, os portugueses, porque eles acabaram registrando muito desses costumes, tá? Mas, claro que eu quero citar para vocês aqui que grande parte desses registros eram das tribos tupis. Dessas outras tribos, que eram, vamos dizer assim, genética, ou melhor, genericamente aí, classificada como tapuias, muita coisa ainda tem para se descobrir, tá? É claro que quando a gente pensa assim em europeus, a gente não pode esquecer, né, que quando eles chegam aqui, eles vão acabar trazendo muita tragédia para essa população. Primeiramente, né, de uma forma inconsciente, vão trazer doença, até porque a gente sabe que os nossos indígenas não tinham os anticorpos, para doenças o que hoje a gente considera simples, né? Então, assim, que nem no caso uma própria gripe, hoje que é uma doença assim tão comum e chegou a matar, sim, né, vários indígenas aí. Além disso, a gente consegue observar, né, que os tupis, eles tiveram esse meio contato, vamos dizer assim, de uma forma até um pouco mais pacífica, mas as outras tribos que não aceitavam essa intervenção portuguesa acabaram sofrendo muito por meio de guerras. Além disso, a gente consegue observar, né, que desde a colonização do século XVI, o homem branco, ele sempre teve essa necessidade, né, de mão de obra barata. E nesse caso a gente consegue observar aí que muitos desses indígenas vão acabar sendo escravizados. Mas esse assunto eu vou estar falando ao longo do vídeo aí para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, focando aqui sobre os tupis, né, que nem eu já disse para vocês, que grande parte do que a gente sabe foi porque os portugueses registraram, né, principalmente por conta de cronistas, né, principalmente os religiosos. Nossos os jesuítas, assim, eles foram, assim, um dos personagens aí mais principais por ter feito esses registros, né. Além disso, as próprias autoridades coloniais, tá? Então, vamos aqui falar um pouco sobre os tupis. A gente sabe, né, que, vamos dizer assim, os tupis, eles viviam uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, mais nômade, comparado aos incas, os astecas e os maias, né, que já tinham até uma formação aí de cidades-estados. No caso aqui do Brasil, né, esses habitantes, eles apenas caçavam, eles viviam da coleta, da pesca, eles viviam em pequenas tribos, né, sempre quando tinha uma necessidade de deslocamento de uma região para outra, eles se deslocavam, por isso que a gente vai dizer, né, que eles são considerados seminômades, tá? Porque dependendo da situação, eles acabam se mudando. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? Muitas dessas causas de mudanças poderia ser através do quê? De laços de casamento, coalizões de guerra, ou seja, duas tribos se juntam, às vezes, né, até para lutar contra outras tribos, através de cerimônias religiosas, sacrifícios, ou às vezes até o esgotamento mesmo de recursos naturais daquela região, tá? Lembrando que essa parte, né, que eu já tinha falado para vocês de tribos nômade, sedentária e semi-sedentária, eu já tinha explicado numa videoaula anterior, né, que eu tinha citado para vocês sobre os incas, os astecas e os maias, tá? Só para vocês terem uma ideia, esses indígenas, eles viviam, né, no que a gente vai chamar de malocas, né, que seriam, vamos dizer assim, as suas casinhas. E essas tribos, elas compunham aí no total de 4 a 7 malocas. E dentro dessas malocas, gente, por isso que tem esse nome, né, maloca, porque vivia muita gente dentro dela. Então, tinha em torno aí de 50, ou às vezes chegando até 200 indivíduos que viviam nessa mesma maloca. Ou seja, ninguém tinha uma coisinha chamada que era privacidade, né? Se hoje a gente reclama que dentro da nossa casa não tem privacidade, imagina os indígenas daquela época, tá? E a gente consegue observar aí, tá bom, que esses indígenas, eles faziam, né, a gente vai dizer assim, umas paliçadas, que é como se fosse tipo uma cerca, né, para proteger sua tribo aí de ataques inimigos. Além disso, né, que nem vocês conseguem observar nessa imagem aí de arquivo pessoal,
né? Então, era mais ou menos dessa forma que eles viviam na sua tribo, tá? Então, as malocas, assim, eram construções gigantescas. Além disso, não podemos esquecer, tá? Que algumas tribos, né, a gente fala os tupis, tá? Alguns tupis aí, eles praticavam o ritual da antropofagia. A antropofagia, só para lembrar vocês, seria o quê? É aquele ato de você comer a carne humana. Mas, né, não é por necessidade, por fome, nem nada disso, não. O principal foco era você tentar fazer o quê? Você adquirir, vamos dizer assim, as habilidades, os poderes, né, que aquela pessoa, ela teve em vida e ela, né, estaria passando para você através, né, vamos dizer assim, da ingestão daquela carne. Claro que quando os europeus viram isso daí, ficaram totalmente horrorizados, porque para ele, né, ele não via esse conceito ritualístico, ele literalmente achava que era um bando de canibais. E claro que hoje a gente sabe que o canibalismo é uma coisa e a antropofagia é outra completamente diferente, tá? Uma prática que os tupis eles tinham, tá, que era muito bacana, o que hoje a gente conhece como a própria solidariedade, né? Então, tudo que eles se produziam, por mais que se fosse pouco, e ele visse outras tribos vizinhas tendo aquela necessidade, eles dividiam tudo entre si, tá? Então, assim, os indígenas brasileiros, eles nunca tiveram essa ânsia, né, de acumular bens, de acumular, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim para vocês, posses? O principal foco dele, literalmente, vamos dizer assim, era a questão da sobrevivência. Eu tendo meu alimento ali para sobreviver, eu tendo uma rede para dormir, né? Tá ótimo, tá maravilhoso. E o que eu puder, né, dividir com o meu vizinho, por que não dividir? Além disso, né, nos tupis, a gente vai dizer que tem uma divisão, né, social do trabalho. Então, a gente consegue observar aqui que os papéis das mulheres, né, eram um dos papéis aí de grande destaque dentro da tribo, porque eram elas que trabalhavam na agricultura, elas que faziam a coleta e elas que transportavam todos os produtos que os homens caçavam. Então, vamos lá, o homem, ele caçou um animal, mas quem ia transportar, quem ia limpar, quem ia cozinhar seria a mulher. Tá? Então, a gente consegue observar aqui que a mulher também, ela já cuidava de serviços domésticos, então ela que era responsável ali, né, por todo o trabalho. Além disso, ela cuidava dos filhos, ela fazia a própria tecelagem, então a gente consegue observar aí, né, redes, entre outras, né, vestimentas, né, dependendo da tribo. Além disso, também fazia, né, a cerâmica, pote de cerâmica, prato, entre outras coisas mais. E os próprios enfeites, né, que a gente chama aí de ornamento, também era de responsabilidade da mulher. Além disso, que nem eu falei para vocês, essas tribos que praticavam antropofagia, quem preparava o corpo, né? Vamos dizer aí vamos dizer assim, desse cara que seria, vamos dizer assim, morto e sua carne ser consumida, toda essa preparação era a mulher também que fazia, tá? Já o papel do homem. O homem, ele tinha como principal objetivo aqui, tá? Principalmente a derrubada da mata, até para poder fazer a preparação da terra para a agricultura, tá bom? Ele caçava e pescava. Ele também, né, tinha a preocupação de fazer a fabricação de canoas e dos próprios armamentos, né? Nesse caso, o armamento a gente pode colocar aí, né, machadinhas, a gente pode colocar arco e flecha, entre outras armas aí que os indígenas se utilizavam. Além disso, eles que eram os responsáveis por fazer as construções das malocas, tá? E a gente sabe aí, né, principalmente de fazer a defensoria, de defender o território, né, da sua tribo. E as crianças, a gente sabe que o principal objetivo delas, né, até chegar aí na maioridade, era principalmente brincar, né, se divertir, e também não podemos esquecer, né, que ele aos poucos eram preparados sim para a vida adulta. Além disso, uma coisa que eu não posso deixar de citar para vocês é que entre os tupis não existia escravidão, gente, tá? Então, quando eles guerreavam com outra tribo, ou eles matavam os seus inimigos, ou quando eles faziam um prisioneiro, era para fazer o consumo da carne, mas num ritual antropofágico, tá? Tirando isso daí, eles não tinham esse costume de fazer escravidão, até porque para eles não tinha essa necessidade, por ter essa divisão de trabalho, todo mundo contribuía dentro, né, daquela tribo, tá? Além disso, a gente consegue observar que os tupis, eles já tinham uma prática que hoje a gente conhece mais popularmente como a poligamia. Ou seja, um homem, ele pode ter muito mais, né, relacionamento do que uma mulher.
Só que uma coisa assim, bem característica é que todos os filhos dessas mulheres, elas, né, esses filhos eram considerados, vamos dizer assim, de forma igual, né? Porque o que se valia na tribo Tupi não era nem quem era a mãe, quem era o pai, mas sim quem era o pai, né? Então, realmente, o pai tinha um peso e todos os filhos eram tratados igualmente, sem qualquer distinção, tá? Então, isso daí vai ser algo também que, quando os europeus chegam aqui, eles vão estranhar bastante. Indo para o segundo período, né, que eu citei para vocês no início do vídeo, temos aqui o período do escambo. Então, o período do escambo, né, ele vai ocorrer após, né, a gente vai dizer aqui, abre aspas, né, o que a gente vai dizer é o descobrimento do Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a gente vai chamar o período de escambo, que vai ser entre o ano de 1500 e 1532, que literalmente vai ser o quê? Vai ser a exploração do pau-brasil. Então, a gente sabe que os indígenas, eles recebiam bugigangas em troca, né, do valioso pau-brasil. Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês é que os indígenas, eles consideravam o pau-brasil como algo sem valor porque aqui tinha muito em abundância. E eles recebiam produtos que para eles eram totalmente novidade, que era diferente. Então, eles achavam, sim, que eles estavam, vamos dizer assim, ganhando, né? Que eles estavam tendo vantagem. Então, às vezes, né, a gente tem essa mentalidade de achar que esses indígenas, eles foram muito inocentes, foram muito bobos, mas isso acontece até os dias atuais com a gente. Quem é que não gosta de ter uma novidade, de receber algo totalmente novo? Às vezes, vamos dizer assim, pode ser algo inútil na nossa vida, mas a gente quer aquilo porque acha diferente, acha bacana. E foi isso que aconteceu com os indígenas, tá? Porque, né, a gente fala que Portugal, ele vai acabar, né, se voltando para o Brasil. A gente sabe, né, que a exploração das especiarias vai chegar um momento que lá na Europa ela vai perder a sua força. E o rei de Portugal, ele vai começar a se voltar aqui para o Brasil, porque o nosso território, né, é claro que durante 32 anos ele estava sendo explorado, né, através da extração do pau-brasil, mas outros povos estavam invadindo aqui o nosso território, que nesse caso eram os franceses, tá bom? Tem um vídeo aula aqui no meu canal, tá? Quem tiver interesse falando sobre, né, a invasão dos franceses no continente americano. Tá bem bacana e fala um pouco, né, sobre isso daí, sobre essa influência que os franceses teve, principalmente na região do Rio de Janeiro. E por conta disso, né, acabaram-se, vamos dizer assim, resolvendo que deveriam colonizar o nosso território ou eles poderiam perder. E aí onde vai ser fundada, né, a primeira vila de São Vicente, que fica no litoral sul de São Paulo. E através dessa vila, né, a gente sabe aí que Martim Afonso de Souza, ele vai acabar, vamos dizer assim, sendo responsável por cuidar de todo esse território. Mas claro assim, que quando eles souberem a extensão do território brasileiro, eles vão observar que um único homem fica impossível dele fazer essa administração. E aí onde vão acabar criando o que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, que seria uma divisão, né, do nosso território, e vão entregar para, vamos dizer assim, os amiguinhos queridinhos do rei. Claro que a gente sabe que as capitanias hereditárias vão acabar sendo fracassadas, porque apenas duas vão prosperar, entre elas São Vicente e Pernambuco, e posteriormente, né, vão acabar criando, né, um governo geral, que era, vamos dizer assim, um governo que tinha como objetivo fazer com que as capitanias hereditárias elas prosperassem. Mas a gente sabe que também não vai adiantar tanta coisa, tá bom? Mas voltando aqui, né, para o período do escambo, que esse é o nosso foco, a gente sabe que, né, após vamos dizer assim, essa primeira vila, essa colonização, os indígenas, que até então eles eram vistos como os aliados, porque eram eles que entravam na mata, eram eles que retiravam o pau-brasil e traziam as feitorias, né, dos portugueses, começou-se a observar que quando esses portugueses começaram a colonizar aqui o nosso território, eles começaram a ver esses indígenas literalmente como mão de obra escrava. Então, até então, quem era seu aliado acabou se transformando no que a gente vai dizer assim, né, no seu grande inimigo. E aí sim vai começar o processo que a gente vai dizer, né, de muito sofrimento para os povos indígenas. Claro que a Igreja Católica ela vai acabar interferindo sim através dos jesuítas, né, vamos dizer assim, na dominação desses povos que eram considerados, vamos dizer assim, bons selvagens.
E aí, né, onde vai começar-se o processo de catequização. Mas a gente consegue observar que nem todos os indígenas vão querer ser catequizados. E aí, onde vai ter aquela prática chamada de guerras justas, que literalmente eles vão fazer o quê? Lutar contra esses indígenas que não são cristãos e transformarem em escravos. Então, durante esse processo de luta, muitos acabavam, né, morrendo, outros sofrendo aí graves acidentes. Claro que alguns conseguiam fugir, mas em grande maioria, muitos se tornavam escravos, tá? A gente sabe, né, que o papel do jesuíta ele vai ser muito importante, porque ele vai acabar preservando aí, né, claro, a questão da vida desses indígenas, mas em compensação ele vai retirar aos poucos, vamos dizer assim, essas características culturais desses indígenas. Então, esses indígenas eles vão ter, vamos dizer assim, que aprender a língua portuguesa. Muitos vão acabar tendo que morar, né, no que a gente vai dizer que são as missões, que nada mais eram do que redutos jesuíticos. Muitos, né, vão deixar de ter as suas práticas religiosas. Então, a gente acaba observando que eles vão perdendo, sim, aos poucos a sua identidade, tá? Os jesuítas, eles vão ter um papel muito importante, né, porque eles vão acabar até fundando a cidade, que hoje a gente conhece a cidade de São Paulo, através, né, de um colégio jesuítico que tinha como objetivo, que eu acabei de citar para vocês, catequizar esses indígenas. Além disso, né, os jesuítas também eles vão ter uma participação muito forte nas guerras guaraníticas, que eu estarei explicando para vocês, tá? Logo aqui em seguida. Mas a gente consegue observar que durante o governo de Marquês de Pombal, né, que a gente vai dizer que ele era um ministro despótico, se aproveitando, né, dos ideais iluministas, ele vai acabar dando, né, um jeito de expulsar esses jesuítas. E aí sim, os indígenas, a gente vai observar que eles não vão ter qualquer tipo de segurança dentro do território nacional, tá bom? Vamos aqui então, né, falar sobre a Guerra Guaranítica que ocorreu entre o ano de 1754 e o ano de 1756. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que entre portugueses e espanhóis vai ter vários tratados, né, vamos dizer assim, de acordo territoriais. E entre um desses tratados vai ser o Tratado de Madrid, que ocorreu no ano de 1750. E o que ocorre, gente? O tratado ele dizia-se o seguinte, que Portugal ele deveria devolver, né, para a Espanha a colônia de Sacramento, que fica na região do Uruguai. Os 7 povos das Missões, que pertencia à Espanha, deveria ser dado, no caso, aos portugueses. Ou seja, o nosso território nacional, ele não iria até Santa Catarina. A gente sabe que pelo Tratado de Tordesilhas iria até Santa Catarina. Mas, sim, iria, a gente sabe, até a região, né, do Rio Grande do Sul, aonde fica localizado os 7 povos das Missões. Só que quando os portugueses assinaram esse acordo, eles chegaram nessas missões e literalmente começaram a expulsar os índios, né, os guaranis, e também começou a expulsar os jesuítas. Esses dois ficaram totalmente inconformados, que eles falaram assim, mas peraí, a gente construiu praticamente essas missões, temos fazenda de gado, já fizemos a nossa agricultura, a gente já tem uma vida totalmente estabilizada aqui, você quer tirar a gente assim do nada? Não é bem assim. E aí onde vai começar essa guerra entre jesuítas guaranis contra os portugueses e espanhóis. Até porque Portugal vai querer devolver esse território dos povos das 7 missões, né? E Espanha, aí querendo, vamos dizer assim, se livrar dessa região, vai acabar, né, até oferecendo ajuda para guerrear contra esses índios guarani. Claro que se for parar em pensar em forças, né, bélicas, a gente sabe que Portugal e Espanha vão acabar vencendo, sim, né, os 7 povos das missões e Marquês de Pombal vai se aproveitar desse cenário para simplesmente fazer o quê? Expulsar os jesuítas, né, literalmente do território aí da colônia portuguesa e aqueles indígenas, vamos dizer assim, que não queriam ser considerados súditos da coroa portuguesa, eles foram sim escravizados. Então, assim, gente, a situação dos 7 povos das missões ficou, assim, uma coisa, assim, bem triste, né? E foi um cenário, assim, de muito terror, né, para nossa história aqui. Eu coloquei essa imagem ao lado para vocês, tá?
vamos dizer assim, do que sobrou, né, de uma das construções dos 7 povos das missões, que né, vocês conseguem observar, e hoje virou um sítio arqueológico. Então, se vocês quiserem fazer aí um passeio, tá? É bem bacana, é bem interessante, e vocês conseguem, vamos dizer assim, sentir um pouco mais dessa áurea, né, de como que era se viver, né, numa missão jesuítica. Tudo bem até aí, turma? Continuando, que nem eu já tinha dito para vocês, né? Após os jesuítas eles serem expulsos do território brasileiro, no caso aqui o nosso governante, ele acabou criando, né, o Diretório dos Índios. O que que o Diretório dos Índios, né? Ele veio para que objetivo? Primeiramente, era uma forma de tentar dar autonomia, né, para esses indígenas. Então, por esse motivo, todos foram considerados livres e eles eram súditos dos reis, tá? E, além disso, né, cada tribo, ela deveria ter um diretor. E esse diretor, ele teria o papel principal de, né, alfabetizar, nesse caso aí, fazer com que esses indígenas falassem a língua portuguesa. Além disso, incentivar o casamento entre índias e colonos, até como uma forma, vamos dizer aí, de concretizar, literalmente, essa colonização. E, além disso, a gente também consegue observar que, após, né, a alfabetização desse indígena, que eles poderiam vir, sim, a assumir alguns postos aí na administração colonial. Mas, que nem eu já tinha falado para vocês, né, ela vai ter uma curta duração, porque no ano de 1798 ela vai ser extinto, pelo principal motivo de que esses diretores, gente, eles nada fizeram do que foi, né, prometido. A gente consegue observar que esses diretores, eles nada mais estavam utilizando, né, a mão de obra desses indígenas aí de uma forma totalmente escrava. E só para vocês terem uma ideia, muito desses diretores acabaram, vamos dizer assim, enriquecendo durante esse período em que eles assumiram esse cargo, porque a gente consegue observar que eles se utilizavam muito, né, do abuso do poder. E por esse motivo, a gente consegue observar que durante o período do diretório, a vida dos indígenas, ele foi muito pior do que quando eles estavam na tutela dos jesuítas, tá bom? Vamos aqui, então, né, falar sobre a Confederação dos Tamoios que ocorreu no século XVI. Que nem eu falei para vocês, né, o título aí que nós estamos falando é Resistência pelo Uso da Força. Entre algumas dessas resistências, temos aí, né, a Confederação dos Tamoios. O que é que foi? Nada mais foi a luta de portugueses e franceses, que eram os aliados dos tamoios. Isso, gente, essa briga vai ocorrer porque os franceses, eles estavam na região que a gente conhece do Rio de Janeiro. Aqui, né, no meu canal, eu já gravei uma aula para vocês falando sobre a colonização francesa e eu acabo, né, citando essa participação aí que os franceses tiveram desses indígenas durante a colonização, tá? Claro que após vários conflitos, os franceses, eles foram expulsos, tá? Do território do Rio de Janeiro, tá? E que nem a gente consegue observar, os aliados, os tamoios, muitos deles acabaram sendo mortos, né? Não só por guerra, mas também através das epidemias, né? Que no caso aí, o homem branco acabou trazendo para essa tribo. Então, assim, vai ser um massacre muito grande para os tamoios. Além de morte, né? A gente consegue observar que alguns acabaram sendo escravizados através das guerras justas, tá? Temos aqui um revés. A gente observa que indígenas, né, na Confederação dos Tamoios, eles se aliaram-se a alguns europeus para se lutar contra os europeus, mas nessa próxima aqui que eu estarei falando para vocês, que é a figura do Antônio Felipe Camarão, o Poti, né, que era da tribo Potiguar, só para vocês terem uma ideia, ele vai ser um cara, né, um indígena que vai lutar ao lado, tá, dos portugueses, para poder expulsar. A gente consegue observar aí os holandeses da região do Nordeste brasileiro. Então, ele vai ser um dos primeiros indígenas aí, gente, a receber o hábito do Cavaleiro da Ordem de Cristo. E, além disso, ele também vai receber o título de Dom, né? Então, as pessoas deveriam se referir a ele como Dom Antônio Felipe Camarão, tá? Além disso, ele vai acabar recebendo, né, um brasão de armas e também vai receber um soldo, que nesse caso seria um salário, tá?
vamos dizer assim, pelo desempenho dele de capitão-mor, né, dos indígenas. Então, ele era o responsável por fazer essa defesa aí, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse cara, ele vai ter uma participação muito ativa na luta contra os holandeses. Em compensação, temos aqui a Guerra dos Bárbaros. Só para vocês terem uma ideia, né, vai ser o conflito dos tapuias, que eu já expliquei para vocês, né, que seria aqueles indígenas que moram mais no interior do Brasil, tá? Em luta com os próprios colonos que estavam invadindo essa região. A gente consegue observar aí, né, que eu já expliquei para vocês em outras videoaulas passadas, o território brasileiro ele vai se expandir muito através da linha de Tordesilhas, né? Até, né, em consequência do que a gente vai falar que seriam as fazendas de gado. E por esse motivo vai acabar tendo esse embate aí entre os tapuias e esses colonos. Só para vocês terem uma ideia, muitos paulistas, né, vamos dizer assim, foram contratados, claro, né, se utilizando do bandeirante, né, muitos vão acabar sendo contratados aí, literalmente, para fazer, né, um massacre, eliminar, matar, né, esses indígenas tapuias aí. E só para vocês terem uma ideia, claro que eles vão acabar, né, vamos dizer assim, sendo vitoriosos nessa empreitada, e os paulistas, né, vai fazer com que grande parte desses sobreviventes, desses tapuias, acabe se transformando em escravos. Lembrando que um dos principais motivos dos bandeirantes era conseguir escravo e encontrar ouro na região do Brasil, tá? Que nem a gente consegue observar, ao longo dos séculos, esses indígenas, eles foram perdendo aí a sua identidade, né? A sua religião, porque eles tiveram aí que assumir o catolicismo, a língua, que era tão variada, agora eles são obrigados a aprender o português. Antes, andava-se com ornamento, com pintura corporal, agora é obrigado a andar com a vestimenta europeia, ter o costume europeu, e que nem a gente observa aí, né? Além deles perderem todas essas características, muitos chegaram literalmente a perder sua vida em prol de algo que eles tinham, né? Que era nada mais do que a sua liberdade. Vamos aqui então, né, falar sobre alguns órgãos, né? Que teoricamente eles deveriam sim se preocupar, né, com a questão indígena. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui quando a gente fala sobre a história do indígena, que vai, né, se for parar para pensar, desde o período em que os europeus chegaram e tiveram esse primeiro contato até os dias atuais, né, temos sim ainda povos indígenas. Mas, durante esse período que eu estou explicando aqui para vocês, a gente observa, né, que o período da escravidão indígena, ele vai coincidir com a escravidão negra, tá? E uma coisa que os historiadores começaram a observar, que as únicas regiões que se utilizaram dessa mão de obra, né, indígena, vai ser aquelas regiões que eram consideradas pobres. Até porque a gente sabe hoje que o indígena, ele não era propício para trabalhar na agricultura, tá? O índio, o homem, ele era muito mais da caça, da pesca, isso daí era um trabalho de mulher. E por esse motivo, a gente consegue observar, né, que eles vão acabar se utilizando sim dessa mão de obra escrava indígena, mas, né, numa atividade pecuarista, né? Isso daí vai ser uma característica muito grande, principalmente aqui na região de São Paulo e Maranhão, tá? Só para vocês terem uma ideia, claro que os indígenas, assim como os negros, eles não vão aceitar essa escravização de uma forma pacífica. Muitos sim, né, vão tentar fugir, principalmente para o interior do país. Só que, em consequência, eu já falei para vocês do bandeirantismo, né, da figura do bandeirante, vai acabar se tendo, né, além, né, da prática do bandeirante, vai se ter também a prática das entradas, que eram, de fato, né, vamos dizer aí, empreitadas em que a coroa portuguesa ela financiava. Claro que o principal foco era fazer o quê? Encontrar ouro. Mas a gente sabe que se encontrasse algum índio rebelde e através das guerras justas, eles poderiam sim ser escravizados, tá bom? Só para a gente conseguir observar aí, né, desde a chegada do europeu
em 1500 aqui no Brasil, né, até em meados do século XVIII, a gente observa que sim, né, a partir do século XVIII, esse indígena ele acaba sendo colocado em segundo plano por um único motivo, porque realmente a mão de obra escrava negra, vamos dizer assim, ela tá muito mais, como é que eu posso dizer assim, acessível, barata, né? Temos muito negro na nossa região. E por esse motivo, né, vamos dizer assim, acabam deixando o indígena de lado, deixa de se utilizar essa mão de obra para focar muito mais, né, na negra. Só para vocês terem uma ideia, né, quando a gente vai falar sobre o Estado Nacional Brasileiro, a gente para pensar assim, quais são, né, os povos que deram início a essa nacionalidade, né, dá início ao que a gente fala de povo brasileiro. E a gente conseguiu observar, né, que a nossa civilização ela é a formação de três povos, nesse caso o indígena, o negro e o europeu. Mas quando foram fazer esse levantamento, de uma forma inconsciente, eles começaram a classificar os indígenas, né, de duas formas. Tinha os indígenas que eram bons, né, os bons selvagens, que nada mais eram do que aqueles indígenas que eram civilizados, que já estavam acostumados, né, vamos dizer assim, com aquela vida, vamos dizer assim, mais imposta pelo povo europeu. E temos, né, o famoso bárbaro, que é aquele que não segue a civilização. Nesse caso, aquele indígena que não segue, né, os padrões exigidos aí pelos povos europeus, esses sim, né, são colocados aí, vamos dizer assim, na base da barbárie, e muitas vezes, né, a gente vê ele com maus olhos, como povo atrasado, entre outras conotações muito mais negativas aí, tá bom? Claro que quando a gente começa a tentar entender essa identidade nacional, a gente começa a observar o quê? Que temos a incorporação do indígena, né, à sociedade nacional. Que nem eu tinha dito para vocês, né? A incorporação do indígena, a gente consegue observar assim, o seguinte, que aquele bom selvagem, ele é muito bem aceito pela sociedade, né? Enquanto a gente observa que aqueles, né, considerados selvagens, a gente vai ver ele com maus olhos, totalmente marginalizado. E só para vocês terem uma ideia, né, o indígena, após, né, a gente viu aí o diretório, a figura do indígena, ele só vai começar a preocupar os governantes durante o segundo reinado, nesse caso, durante o governo de Dom Pedro II. E Dom Pedro II, ele vai ver essa necessidade de entregar essa tutela, né, desse povo aí que, vamos dizer que, para ele é difícil de entender. É bom, é ruim, é civilizado, não é? E ele acaba entregando novamente, né, a tutela desses indígenas para, né, o que a gente vai falar aqui, seriam para as missões, ou seja, para a figura dos missionários. Então, novamente, aí a Igreja Católica, ela apresenta, vamos dizer assim, né, um regulamento em que o principal foco dela era, vamos dizer assim, tentar cuidar, né, da tutela desses indígenas. Uma coisa que a gente não pode esquecer, tá, é que todo o território aqui do Brasil pertencia ao indígena. E conforme o homem branco ele foi se apossando, ele foi conquistando, né, começou-se a criar um questionamento principalmente a partir do século XIX, porque tinha muito aldeamento, tinha muitas tribos indígenas e vamos dizer assim, né, pelas nossas leis, essas terras, esses aldeamentos, eles pertenceriam a esses povos. Só que começou a criar o quê? Novo debate, porque observaram que esses indígenas, muitas vezes, quando eles estavam no aldeamento, eles acabavam fugindo para outra região, ou talvez não aproveitavam a terra do jeito que deveria se aproveitar. E essas pessoas começaram a questionar, literalmente, o direito da posse da terra desses indígenas. Se eles deveriam ou não ficar com aquela região. Se aquela região ela seria muito mais bem aproveitada, por exemplo, se fosse entregado, né, vamos dizer, para as pessoas da agricultura.
Então, assim, isso é algo, né, que começou a ocorrer no século XIX e até hoje, em pleno século XXI, ainda começa esse debate. Será que realmente os indígenas necessitam de tanta terra? Por que não pegar ela para ser uma terra produtiva, né? Por que não colocar esses povos em pequenos povoamentos? Entre outras questões mais, né, que até hoje a gente questiona e traz bastante indignação aí, né, para a população de forma em geral, tá bom? Que nem a gente começa a observar aí, né, ao longo dos séculos, que nem eu comentei ao longo, né, desse vídeo, a gente observa que o indígena, desde o momento da chegada do europeu, ele nada mais passou a ser do que um ser, né, de exploração. Então, ele foi explorado, né, durante o período do escambo. Ele se transformou em escravo, em fugitivo, em rebelde, né, em guerrilheiro muitas vezes. E até hoje, né, a figura do indígena, ele luta pelos seus direitos. Infelizmente, os nossos governantes, eles ainda são falhos nessas questões aí. Eu, particularmente, tive a oportunidade de conhecer algumas tribos indígenas e eu falo para vocês, gente, a situação dessa população não é fácil. A questão é crítica. Você vê que, literalmente, os nossos governantes, eles largaram de mão. É como se fossem povos esquecidos. E isso me traz uma tristeza muito grande, porque foram eles, né, os originários da terra. São eles os donos de tudo. São eles, sim, né, os verdadeiros, vamos dizer assim, habitantes dessa região. E hoje, né, nós olhamos para esses povos de uma forma, vamos dizer assim, inferiorizada. A gente causa um espanto, um estranhamento quando eles, né, estão adaptados à nossa vida cotidiana. E quando, né, a gente vai fazer o famoso turismo nessa região, o que é mais comum é você ver as pessoas indignadas porque eles não estão, né, naquelas características típicas do indígena. Então, eu peço para vocês, meus alunos, para que caso, né, vocês presenciem uma cena dessa, não aceitem e lutem pelos direitos dessa população, que ela é tão explorada, tão marginalizada e não recebe apoio nenhum de nenhum órgão, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se caso vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aí no comentário que eu estarei respondendo, tá bom? A gente se vê até os próximos vídeos. Beijo, beijo. Tchau, tchau, turma!